Entrando no mundo do espírito. Como você pode receber informações de espíritos comunicantes, que pode ser tanto no centro espírita, mas pode ser na sua casa, pode ser na rua. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, bem-vindos. Se você chegou agora, meu nome é Anderson Gomes, você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade. Todas as terças-feiras nós temos live aqui no canal, temos vídeos às segundas-feiras, quarta, quinta-feira, sempre ou às 18h30 ou às 19 horas, né? E vamos falar então desse assunto que é sobre entrar no mundo do espírito, como nós podemos obter informações de espíritos que estão próximos ou até distantes de nós. Muitas pessoas têm esse tipo de dúvida. Vejam, primeiro, você precisa compreender que esses processos, eles não são uma espécie de poder absoluto que você pode ter. E, por exemplo, aqui eu vou mentalizar agora um espírito e eu vou ter automaticamente e obrigatoriamente, e mesmo que ele não queira, eu vou extrair informações dele de qualquer lugar. Não funciona assim. A espiritualidade, ela impõe barreiras, tanto a nossa, por exemplo, da nossa mente, primeiro, o nosso próprio equilíbrio. Segundo, o nosso próprio equilíbrio, a nossa mente em relação ao corpo. Depois, em relação ao nosso espírito, em relação a outra dimensão, o quanto nós estamos mais próximos. E aí depois, em relação do outro espírito para nós, se ele quer, se ele não quer, se ele não gosta de nós, se essa história não interessa, se ele não deseja comunicar, e até a espiritualidade maior. Se isso pode, não pode, se isso vai afetar negativamente outras pessoas que não precisam disso, né? Então tem uma série de relações. Por isso que o Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá, né? Então assim, até nós conseguimos obter algo, né, quando a percepção já está ali. Mas ninguém tem esse poder absoluto, ninguém tem este poder absoluto de você estalar o dedo e dizer, fala aí como é que está o Elvis Presley lá no astral, pessoa. O Elvis Presley está fazendo tal coisa, está muito bem, o Elvis Presley encarnou. Não temos ainda esses poderes extraordinários, né? Então vejam, a questão de que você pode explorar o campo espiritual à sua volta à medida que você tem um sinal, né? Um sinal, uma percepção de algo, que algo estala aí na sua mente, que pode estar acontecendo. Então vejam que primeiro, como você vai saber isso? Se existe uma informação a ser acessada. Primeiro, você tem que ter muito autoconhecimento. E eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos que o autoconhecimento, cada vez eu dou um percentual, né? Poderíamos dizer que é 80% da sua mediunidade. Se você não tem autoconhecimento, você pode saber de cor e salteado o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, saber tudo tecnicamente, né? Pode ter até 20 anos, 30 anos de prática no centro espírita, mas se você não se autoconhece, se você não entende a dinâmica dos seus sentimentos e emoções, você vai ser sempre rifado, leiloado nas suas percepções, né? Então, primeiro, ou não vai entender nada do que está acontecendo, ou se você é um médium que está há tempo no centro espírita, vai ser sempre aquele médium que não tem controle, que os espíritos fazem o que querem na hora da comunicação, e está sempre contaminado, está sempre se sentindo mal. Então você precisa obter domínio. E esse domínio vem com o autoconhecimento. Explorar a si mesmo, como você é, como você pensa, como você reage, quais são as minhas fraquezas, o que me deixa nervoso, o que me deixa com raiva, o que me deixa com ciúme, quando que eu sou egoísta e por que eu sou egoísta, quais são as memórias que estão aí na minha mente, no meu espírito, que quando eu lembro me enfraquece, que quando eu lembro me entristece, me deixam com raiva, me deixam revoltado, me colocam para baixo. Despertam gatilhos que fazem eu reagir de forma diferente, ou agressivo, ou com medo. Então, este autoconhecimento é muito importante, tá? Como é que você vai buscar esse autoconhecimento? Leia livros de Emmanuel, leia livros de Joana de Ângeles, leia livros sobre psicologia, leia Freud, leia Gurdjieff principalmente, Ouspensky principalmente, né? E principalmente a Joana de Ângeles na área espírita, porque eu falei de livros de psicologia e falei de livros espíritas. E não se limite nunca, se alguém dizer, mas você é espírita, para que você está lendo psicologia?
Você tem que se autoconhecer. Não se isole. Se isolar chama-se fanatismo. Tá? Então veja, quando você se autoconhece, você vai dentro da sua... Imagine que o seu pensamento é como se fosse uma linha do tempo, né? E dentro dessa linha do tempo tem um sobressalto ali. Você sabe que o teu comportamento tem aquela linearidade, o teu pensamento tem aquela linearidade, mas de repente em algum momento algo surgiu ali que te chama a atenção. Mas Anderson, o que seria isso? Aquela velha história de você estar em casa e de repente do nada bateu uma tristeza em você. Mas como assim bateu uma tristeza? Se você está bem, você está lá num dia de sol, você estava escutando música ou lendo um livro, de repente uma tristeza incompreensível, você não acha estranho isso? Uma tristeza incompreensível? Isso é um sinal muito forte que pode ser externo, que pode não ser sua essa tristeza. Mas Anderson, como é que eu vou saber? Vai que é um gatilho mental de uma memória do passado? Eu vi uma palavra num livro que me remeteu a essa memória, que me puxou um sentimento do passado. Aí você está exercitando o autoconhecimento e você está indo muito bem. Então é isso que você deve se perguntar. Se aquele sentimento de tristeza, ele não está conectado com nada do que você estava fazendo. Não houve nenhum gatilho ali do passado que te despertou ele. Não foi nenhuma imagem, nenhum cheiro. Sim, cheiro. Porque às vezes você pode, por exemplo, não lembrar, mas um cheiro de uma flor específica pode remeter a um velório de uma pessoa querida lá no passado, que você era criança, apareceu naquele velório e toda aquela tristeza, aquele choro, e você vendo a pessoa morta ali, e você sentindo aquele cheiro, registrou lá na sua mente um ambiente de tristeza, de pesar. E aí toda vez que você sente aquele cheiro de flor, você inconscientemente não sabe por quê, fica triste. Então por isso que a gente tem que se estudar, buscar se conhecer. Mas se você fez tudo isso e você, poxa, peraí, esse sentimento não é meu. Aí você está exercitando o autoconhecimento e aí você pode entrar no mundo do espírito comunicante. Como que eu vou fazer isso? Entrar nesse mundo do espírito comunicante. Você vai prestar atenção naquele sentimento. E quanto mais você presta atenção, mais você consegue angariar informações do que está vindo ali. Porque se você começa a prestar atenção no sentimento, nunca associando a você, não associe a você, não busque associações com você. Busque explorar, observar, como se você estivesse olhando um quadro num museu, como se você estivesse abrindo uma janela e olhando a paisagem, sem mergulhar e começar a criar comparações com a sua vida, porque aí você vai se sentir triste, a sua energia vai se rebaixar, tá? E aí você começa a explorar, porque olhando para aquele sentimento você começa a se perguntar, de onde você vem? Converse com esse sentimento. E aí de repente ele vai te mostrar uma imagem. De repente você pode sentir algo no corpo, ou no coração, ou no estômago, nas vísceras, algo nas costas, na nuca, e você começa a ter pistas. De repente você vai ver, nessa de sentir algo, por exemplo, no estômago, você se sentir tristes, você pode receber uma imagem, uma tela mental de uma criança passando fome. Que talvez aquele espírito, aquela presença ali, seja aquela criança passando fome. E aí você começa a puxar o fio da meada das informações. E aí você pode mentalmente perguntar, mas por que você passou fome? E você pode dizer e argumentar mentalmente, você não passa mais fome. Você já não é mais aquela criança. Você foi um dia, mas agora tudo passou. E aí você pode de cada coisa extrair uma informação e ir fazendo sempre esse exercício. Talvez às vezes possa não ser um espírito, mas uma pessoa do seu lado. E aí você tem que sempre tomar cuidado para explorar essas percepções. Opa, não sou eu. Mas espera aí, tem uma pessoa aqui na fila do banco que está atrás de mim. E eu só comecei a sentir isso quando eu vi aqui para a fila e essa pessoa chegou atrás de mim. E aí você começa a identificar essas sensações, explorar essas sensações. E aí seja proativo, faça uma oração pela pessoa, peça ajuda de bons espíritos para que auxilie ela, envie mentalmente, você não precisa nem conversar, às vezes você pode enviar mentalmente energias,
uma piscadinha de olhos ali e uma respirada fundo, você está mandando. Você não precisa exatamente se virar para a pessoa e dizer, olha, eu tive uma visão. Você não precisa fazer isso. Não há necessidade disso. A não ser que seja uma pessoa muito conhecida, muito querida, que saiba desse seu potencial, e aí você conversa, olha, eu senti uma tristeza quando você chegou, isso corresponde para você alguma coisa ou eu estou errado? Eu posso estar errado. Sempre falo, eu posso estar errado. Né? Porque tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis, quando se sentem invadidas, né? Quando você vem, olha, eu senti de você isso, e de repente ela não está sentindo, porque pode ser de outra pessoa, ou de um outro espírito, um espírito até que acompanha ela, ou não, pode não ter nada a ver com ela. Então tem que se ter muito cuidado, porque a mediunidade é uma capacidade, que ondula muito e você, às vezes é difícil ter certezas. Né? Então eu tenho muito medo de médiuns que dizem, olha, eu tenho certeza disso, eu sei daquilo, recebi de um mentor tal informação. Eu tenho um certo medo dessas certezas absolutas, né? Justamente por causa da nossa dificuldade de sintonia, que é ondulante, tá? Então vejam, vocês entenderam como é que nós podemos trazer essas informações prestando atenção nesse autoconhecimento, prestando atenção nessas mensagens, nesse campo de mensagens, nessas diversas percepções, e aí prestando atenção em cada uma, tentando conectá-las. E se você puder ajudar, se for favorável, você pode mentalmente enviar oração, enviar energias, mentalizar uma casa espírita que você conhece, para que aquela energia, aquela pessoa, aquele espírito se dirija até lá, e aí você vai estar ajudando. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo com essas instruções sobre mediunidade. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.